O poder da situação em meio às trevas e o livramento de Deus, parte 3. Ao longo das Escrituras, somos lembrados de que mesmo em meio às trevas, Deus está presente, pronto para nos livrar e transformar nossa situação. O poder das trevas pode parecer esmagador, mas é nesse momento que o livramento do Senhor brilha com maior intensidade. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que enfrentaram grandes adversidades e trevas, mas que, ao confiarem e orarem a Deus, experimentaram seu poder redentor. Portanto, vamos explorar 5 exemplos essenciais que nos encorajam a confiar no livramento de Deus em meio às situações de trevas. Primeiro, Daniel na cova dos leões, a proteção de Deus em meio ao perigo. Em Daniel capítulo 6, versículo 22, diz: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Daniel foi jogado na cova dos leões por sua fidelidade a Deus. O decreto do rei parecia ser o fim de sua vida, mas foi justamente naquela situação de trevas e morte iminente que o poder de Deus se manifestou. Deus fechou a boca dos leões e trouxe livramento a Daniel, mostrando que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, Ele é poderoso para nos proteger e salvar. Segundo, os 3 amigos de Daniel na fornalha, o poder de Deus em meio ao fogo. Em Daniel capítulo 3, versículo 25 diz: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Sadraque, Mesaque e Abidnego se recusaram a adorar a imagem de ouro do rei Nabucodonosor, e foram lançados na fornalha ardente. O fogo era tão intenso que consumiu os homens que os lançaram na fornalha. No entanto, foi nesse momento de maior trevas e perigo que o Senhor se fez presente para protegê-los. Eles saíram ilesos, mostrando que o poder de Deus é maior que qualquer trevas ou fogo. O exemplo dos 3 jovens hebreus diante da fornalha ardente não é apenas uma história de resistência à idolatria. É mais do que isso. É um exemplo de como Deus usa situações extremas para refinar e purificar seu povo. Ao se recusarem a se ajoelhar diante da estátua de ouro erguida por Nabucodonosor, os 3 são lançados na fornalha ardente. No entanto, é exatamente no meio do fogo que a presença de Deus se manifesta de maneira visível, intervindo contra o poder destruidor das trevas e das chamas, protegendo e restaurando-os por completo. No versículo citado diz: E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. O fogo no contexto bíblico simboliza purificação, julgamento e a presença de Deus. A situação na fornalha não foi apenas uma provação física. Ela representou um ambiente de transformação espiritual, onde os laços que os prendiam foram queimados, mas eles mesmos saíram ilesos. Esse é um dos paradoxos mais profundos da caminhada cristã. As situações que parecem destinadas a nos destruir são, muitas vezes, um instrumento de Deus para nossa libertação e crescimento. Terceiro, Pedro na prisão, o livramento inesperado. Em Atos capítulo 12, versículo 7 diz: E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. O apóstolo Pedro foi preso por pregar o evangelho e parecia que seu destino final estava selado. Guardado por soldados, sem esperança de fuga, as trevas daquela prisão representavam um grande obstáculo. Mas, enquanto a igreja orava continuamente, Deus enviou um anjo que libertou Pedro de maneira milagrosa, abrindo portas e rompendo cadeias. Aleluia! Mesmo nas prisões mais escuras das trevas, Deus é poderoso para nos libertar e livrar. Quarto, Paulo e Silas na prisão, louvor em meio à situação de trevas. Em Atos capítulo 16, versículos 25 a 26, diz:
Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Paulo e Silas foram lançados na prisão, acorrentados e açoitados por pregar a palavra de Deus. No entanto, em vez de se entregarem ao desespero, eles oraram e louvaram a Deus no meio daquela situação de trevas. Deus respondeu com um terremoto que abriu as portas da prisão e libertou não só Paulo e Silas, mas também trouxe salvação ao carcereiro. Quando oramos e louvamos a Deus em meio às terríveis situações de trevas, Ele age com poder para nos libertar e salvar. Aleluia! Quinto, Jesus, a luz em meio às trevas mais profundas. Em Lucas capítulo 23, versículos 44 a 46, diz: E era já quase a hora sexta. Houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isso, expirou. O maior exemplo de livramento em meio às trevas é o sacrifício de Jesus Cristo. Ele enfrentou a maior escuridão no Calvário, onde carregou o pecado do mundo sobre si. Durante 3 horas, houve trevas sobre a terra, mas, ao final, Jesus triunfou sobre a morte e o pecado, trazendo luz e salvação para todos nós. Aleluia! O poder de Deus brilhou em meio à escuridão da cruz, mostrando que, através de Cristo, somos sempre vitoriosos. Aleluia! Finalmente, em Salmos, capítulo 23, versículo 4, diz: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O poder da situação em meio às trevas revela a grandeza do livramento de Deus, mesmo quando estamos cercados por perigos, injustiças ou adversidades que parecem insuperáveis. Podemos confiar que Deus é fiel para nos livrar e nos guiar em meio à escuridão. Ele é a luz que brilha nas trevas, e quando confiamos nele, experimentamos seu livramento sobrenatural. Aleluia! Bem, queridos, chegamos ao final da terceira parte desta mensagem. Se porventura você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora para não perder a quarta parte desta mensagem. Compartilhe este vídeo com seus amigos, deixe seu like e sinta-se bem-vindo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.